Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1, diz a palavra de Deus. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Até aqui. Há uma frase de um dos pais da igreja, chamado Clemente de Alexandria, onde ele diz que Cristo transformou os nossos crepúsculos em auroras. Nós sabemos que Jesus foi o homem mais marcante da história da humanidade. Jesus é um homem singular. Jesus é um homem incomparável e Jesus é um homem inigualável. E o que fez Jesus se tornar este homem, e nós estamos falando nesse momento de Jesus como homem, o que fez Jesus se tornar esse homem tão extraordinário, esse homem tão marcante, foi o que ele fez, foi a sua obra. O que transformou Jesus naquilo que ele é como homem, não estou abordando a divindade de Jesus, mas o que fez Jesus ser o homem mais marcante da história e mais importante da história da humanidade, foi a sua obra, foi o que ele fez. Jesus foi um homem que marcou o seu tempo. Jesus foi um homem que marcou a sua geração. Jesus foi um homem que marcou a história. Mas Jesus se torna ainda mais extraordinário por ele ter marcado não apenas a sua geração, não ter marcado apenas o seu tempo, não ter marcado apenas aqueles com quem ele convivia, mas por ter marcado pessoas, por ter marcado indivíduos. Melhor do que marcar o nome na história é gravar o nome em pessoas. O que transformou Jesus nesse homem tão amado e nesse homem tão importante foi porque Jesus não desprezou indivíduos, Jesus não desprezou pessoas. Jesus foi aquele que, sendo ele um mestre, um líder religioso, um rabi, esteve disponível, esteve acessível a todos quantos lhe procuraram. E muitas vezes ele foi procurado por multidões, mas muitas vezes ele foi procurado por indivíduos. E não importava se uma multidão aclamava por ele, ou se um indivíduo com a alma angustiada, com a vida destruída, lhe procurava. Não importava onde ele estava, o que ele estava fazendo, se ele estava descansando, se ele estava dormindo, se ele estava se alimentando. Não importava o que ele estava fazendo no momento quando Jesus era procurado, ele atendia a todos que lhe procuravam. Ele saciava a sede de todos aqueles que vinham a ele sedentos. Ele saciava a fome de todos aqueles que estavam famintos, carentes de uma palavra, carentes de uma orientação, carentes de um milagre. Ele sempre esteve acessível. E Jesus fez amigos, bem como também fez muitos inimigos. Certa vez eu ouvia um pastor e ele dizia que teve contato com um livro, e o nome do livro, o título do livro era: Como você quer viver com poucos amigos, aliás, com poucos inimigos, ou com muitos inimigos? E ele disse: eu vou ler esse livro aqui, porque eu já tenho inimigo demais, eu quero viver com poucos inimigos. E na leitura ele descobriu que viver sem inimigos é algo impossível. Você consegue, você faz inimigos, até quando você abençoa vidas, até quando você faz o bem. É inevitável você não fazer inimigos, porque muitas vezes o motivo de as pessoas terem raiva de você, o motivo de as pessoas desprezarem você, não é a sua obra, mas é a inveja deles. O que marca muitas vezes o relacionamento entre você e outras pessoas nem sempre é o que você faz,
mas o que as pessoas pensam, o que as pessoas sentem com relação a você. Jesus fez muitos amigos, pois muitos dos que vieram a Ele foram por Ele atendidos, reconheceram o que Ele fez, reconheceram a sua obra e reconheceram a importância da sua obra nas suas vidas. Mas à medida que isso despertou o milagre na vida de alguns ou de muitos, isso despertou também raiva, ódio e inveja no coração de tantos outros. E o texto que nós lemos narra a história de um homem que era amigo de Jesus, de um homem que era íntimo de Jesus, de um homem que era chegado a Jesus. Esse texto é um texto extremamente conhecido, a ressurreição de Lázaro. E o texto diz que Lázaro, aquele a quem Jesus amava, estava enfermo. E as suas irmãs mandaram alguém ir até Jesus para dar-lhe notícia do seu irmão e para comunicar a Jesus a situação em que o seu irmão estava. E como ele estava enfermo. E a enfermidade de Lázaro, talvez aos olhos deles não fosse tão grave, mas à medida que o tempo passou, essa enfermidade agravou-se e mostrou-se fatal, e mostrou-se uma enfermidade mortal. E a Bíblia diz que quando as suas irmãs enviam alguém para dar a notícia a Jesus e para clamar a Jesus, para que Jesus fizesse algo, para que Jesus trouxesse a cura, para que Jesus trouxesse a restauração, Lázaro estava em Betânia, a última aldeia que Jesus passou antes de ir para Jerusalém, onde em Jerusalém ele seria crucificado. A casa onde Jesus jantou pela última vez antes de chegar a Jerusalém. A casa onde habitavam, onde moravam seus amigos íntimos, aqueles que lhe receberam, aqueles que lhe ungiram, aqueles que lhe honraram. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus recebe esse comunicado. E quando Jesus recebe esse comunicado é enviado pelas suas irmãs, mas é enviado por alguém, qual a Bíblia não menciona quem é. Mas esse alguém, que a Bíblia não menciona quem é, foi o agente do milagre. Nós precisamos compreender que todo milagre para acontecer precisa de um agente. Todo milagre para manifestar-se precisa de um receptor, mas precisa também de um condutor. Essa pessoa que a Bíblia não diz se é homem, que a Bíblia não diz se é mulher, a Bíblia não identifica quem é, foi aquele ou foi aquela que foi até Jesus e através dessa pessoa o milagre aconteceu. Foi essa pessoa que gerou o milagre da ressurreição de Lázaro. Observe que as suas irmãs enviaram a notícia, mas não foram as suas irmãs que geraram o milagre. Lázaro era amigo íntimo de Jesus, mas não foi Lázaro que gerou o milagre. Outras pessoas estavam em volta de Lázaro, mas não foram essas pessoas que geraram o milagre. Quem gerou o milagre foi essa pessoa que foi até Jesus. Se você quer ser um receptor do milagre, compreenda, é necessário ir até Jesus. Não adianta muitas vezes falar, não adianta muitas vezes confabular, não adianta muitas vezes idealizar, tem que ir até Jesus. O milagre só é gerado, o milagre só é manifesto quando alguém vai até Jesus. E o interessante é que quando essa pessoa chega até Jesus, ao dar a notícia, ao dar o recado, essa pessoa diz para Jesus: Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. Essa pessoa, para dar um tom sensacionalista, a notícia poderia ter perfeitamente dito: Senhor,
Lázaro, aquele que te ama, está enfermo. Isso talvez, se fosse falado a algum de nós, sensibilizaria o nosso coração. Poxa, alguém que me ama está doente, alguém que me ama está necessitando de mim, alguém que me ama precisa de ajuda, alguém que me ama recorreu a mim e sabe que eu posso ajudá-lo, então eu vou ajudá-lo. Mas essa pessoa não baseia o seu clamor no amor de Lázaro para Jesus, e eu sei que Lázaro amava Jesus, mas essa pessoa baseia o seu clamor, a sua petição, no amor de Jesus para com Lázaro. Sabe quando é que o milagre se manifesta nas nossas vidas? Quando nós compreendemos que tudo é fruto do seu amor e não do nosso. Muitas vezes nós estamos querendo mostrar para Deus que nós o amamos, e porque o amamos, nós merecemos ser abençoados por Ele. Porque nós o amamos, nós merecemos ser agraciados por Ele. Enquanto você se basear no seu amor por Ele, você nunca será abençoado. Sabe por quê? Porque o nosso amor é imperfeito, o nosso amor é egoísta. Se essa pessoa baseia o seu clamor no amor de Lázaro para Jesus, ela estaria demonstrando um amor egoísta, estaria expressando o amor interesseiro. Baseie o seu clamor, baseie a sua petição no amor que Ele tem por você, porque o seu amor é perfeito, o seu amor é pleno, o seu amor é verdadeiro, o seu amor é sincero. Eu preciso dizer para você, não tenha nenhuma dúvida que Ele te ama. Não tenha nenhuma dúvida que o seu amor por você é poderoso o suficiente e é grande o suficiente para abraçar, para envolver a tua vida como um todo e para trazer solução, para trazer resposta a todo e qualquer problema e a toda e qualquer indagação do teu coração. Baseie a sua vida não no amor que você sente por Ele. Eu não estou dizendo que você não o ama, eu sei que você o ama, mas o seu amor é imperfeito, porque o seu amor muitas vezes não é sacrificial. Você não vai ao ponto que Ele foi para demonstrar o amor que Ele sente por você. Muitas vezes você não vai, eu não vou. Centralize a sua vida no amor que Ele sente por você. Essa pessoa vai até Jesus e faz o clamor. E quando essa pessoa vai a Jesus e faz o clamor, a sua petição não é para que Jesus ressuscite Lázaro. A sua petição, o seu clamor é para que Jesus cure Lázaro. Lázaro, aquele a quem amas, está enfermo. O que é que isso me mostra? Que essa pessoa que vai até Jesus é aquele que age antes que a morte chegue. Tem muita gente querendo agir depois que as coisas desandaram. Tem muita gente querendo agir depois que tudo está destruído, que tudo está acabado. Tem gente querendo agir depois que a morte chegou, depois que a destruição chegou, depois que o fim da linha se antecipou. E Deus está dizendo para você: comece a agir hoje, comece a agir agora, haja antes que a morte chegue, haja antes que a destruição aconteça. Haja hoje, haja agora. Não deixe que a morte se antecipe, não deixe que a destruição se antecipe, não deixe que a dor se antecipe. Antecipe-se você. Haja antes que as coisas desandem de vez. O que você está esperando? O destino depende só de você, a resposta depende só de você, o milagre depende só, única e exclusivamente de você. Haja hoje, haja imediatamente, não espere mais nada. Quem é essa pessoa? Qual é o seu nome? Não interessa. Qual é o seu sexo? É homem ou é mulher? Eu não sei. Isso não é relevante. Qual é a sua cor? Isso pouco importa. Qual é a sua posição social? Não interessa. Você percebe que não se sabe nada sobre essa pessoa.
Eu não sei se é homem, eu não sei se é mulher, eu não sei qual a sua cor, eu não sei qual a sua religião, eu não sei qual a sua posição social. Mas essa pessoa que a Bíblia não menciona sequer o seu nome está marcado aqui. E essa pessoa foi responsável pelo milagre na vida de Lázaro. Não é por ser homem que você será marcado ou será marcante. Não é por ser mulher. Deus está dizendo para você: pouco importa se você é homem, pouco importa se você é mulher, pouco importa se você é branco, se você é amarelo, se você é negro, pouco importa qual a sua posição social, e vou além, pouco importa a sua religião, o que importa é a sua obra. O que fez a coisa acontecer foi a obra, foi a atitude dessa pessoa. Homem ou mulher eu não sei, mas a atitude, a ação que essa pessoa teve em ir até Jesus, em ser o condutor do clamor, do pedido, em ser o agente que leva a Deus a necessidade e traz de Deus talvez a esperança, traz de Deus talvez a convicção e a certeza, baseado na sua fé, que o milagre vai acontecer. A única resposta que Jesus dá é: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Você será marcado, ou você será marcante, pela sua obra, não pelo seu nome, não pela sua posição, não pelo seu status, não pelo seu poder aquisitivo, não pela sua influência, não pelos seus bons relacionamentos. Você será marcante pela sua obra. O que tens feito para marcar vidas? O que tens feito para marcar o teu nome na tua geração? O que tens feito para ser o referencial e o diferencial na vida de pessoas? De que forma você tem marcado a vida de pessoas? Observe que não se sabe nada sobre essa pessoa. E eu aprendo que geralmente as pessoas mais importantes e mais marcantes na nossa vida, as pessoas que mais contribuem com o nosso sucesso, as pessoas que mais contribuem com as nossas vitórias, são as pessoas que estão nos bastidores. São pessoas que não têm notoriedade, são pessoas que não têm visibilidade. Essas são as pessoas mais importantes, que ninguém sabe qual o nome, que ninguém sabe qual a profissão, mas todos saberão qual é a sua obra. Aprenda isso. Você nem sempre será reconhecido pelo que você faz, mas o que você faz geralmente é determinante na vida de pessoas. Uma palavra que você direciona a um coração aflito, a um coração angustiado, às vezes marca a vida de pessoas e transforma a vida de pessoas. Eu me emocionei com o testemunho de um irmão que nunca tinha vindo à igreja, que não gostava de igreja. Em um momento de angústia, de necessidade, ele recorreu à igreja, ele buscou a Deus. E quando ele recorreu à igreja, quando ele buscou a Deus, e isso ele testemunhou, e você sabe, e você ouviu, quando ele recorreu a Deus, quando ele buscou a Deus, quando ele adentrou as portas da igreja, o pensamento que preenchia a sua mente era de suicídio. Ele estava pensando em se matar. Mas quando ele ouviu a palavra de Deus, a sua vida foi transformada, a sua mente foi transformada, e a vontade de morrer se transformou em vontade de viver. Às vezes é uma palavra. Seja instrumento de Deus, seja bênção na vida de alguém. Uma palavra que você tenha a direcionar a um coração aflito, a um coração angustiado, é suficiente para salvar uma vida. Não precisa muitas vezes ganhar visibilidade. Salvar uma vida, salvar uma alma, tirar alguém do fundo do poço, arrancar a angústia que preenche o coração de alguém, para você é suficiente.
para você é marcante, e você será marcante na vida dessa pessoa para o resto da sua vida também. Aprenda uma coisa: você precisa ser bênção na vida de pessoas e precisa estar sempre próximo de pessoas. Da mesma sorte que existem pessoas que são bênção na sua vida e existem pessoas que estão muito próximas de você. Existem pessoas que estão próximas de você e essas pessoas são as mais importantes na sua vida, que muitas vezes você não percebe, você não reconhece, mas elas estão sempre ali. A partir de hoje você vai começar a enxergar algumas pessoas diferentes, porque a partir de hoje você vai abrir os seus olhos e vai perceber que existem algumas pessoas que sempre estão do teu lado quando você precisa. Eu peço que você faça esse exercício mental. Para pensar. Começa a introjetar na tua mente um pequeno filme da sua vida, da sua história, e você perceberá que há pessoas que sempre estiveram próximas de você, há pessoas que sempre te estenderam a mão, ali discretamente, pessoas que não fazem muitas vezes estardalhaço, pessoas que não buscam reconhecimento, pessoas que não te cobram atenção, pessoas que não te cobram a recompensa daquilo que fazem por você, mas sempre que você precisa estão ali. Você sempre tem alguém que está do teu lado e que faz as coisas mais importantes na sua vida e que te socorre nas tuas angústias. Aprenda isso. Essas pessoas são bênçãos que Deus trouxe para você e que te acompanham por toda a tua vida. Mas Deus está dizendo: não é suficiente você ter pessoas que são bênção na sua vida, seja você uma bênção na vida de outros também. Mas a partir de hoje, comece a olhar para essas pessoas, e eu tenho certeza que você já está identificando alguém. Comece a olhar para essas pessoas diferente e vejam que essas pessoas são aquelas que necessitam, que merecem, que merecem mais a sua atenção, que merecem mais o seu carinho, que merecem mais o seu amor, que merecem também o seu cuidado, porque são aqueles que estão do teu lado, são aqueles que são bênção na sua vida. E aprenda a ser também da mesma forma e da mesma sorte bênção na vida de outros. Essa pessoa chega até Jesus e fala de alguém que Jesus conhecia. Fala de Lázaro. Lázaro, aquele a quem amas, estás enfermo. Tem alguém falando de você para Deus. Existe alguém atualmente falando de você para Deus. E talvez você também esteja falando de alguém para Deus. Fale de alguém para Deus, porque por você falar de alguém, talvez o fato de você falar de alguém para Deus seja o motivo pelo qual essa pessoa vai continuar vivendo. Essa pessoa continuará tendo prazer na vida. Essa pessoa continuará tendo respostas de Deus. Essa pessoa continuará sendo alvo do milagre de Deus. Sabe por que existem algumas pessoas que ainda estão vivas? Porque você tem falado delas para Deus. Você talvez não tenha noção da importância que você tem na vida de pessoas. Você talvez seja o motivo pelo qual algumas pessoas continuam respirando. Você talvez seja o motivo pelo qual algumas pessoas não desceram à sepultura ainda. Mas eu preciso dizer para você, talvez você ainda esteja de pé, talvez você ainda esteja respirando, porque alguém tem falado de você para Deus. Mais uma vez eu digo, seja instrumento de Deus na vida de alguém. Falar de alguém para Deus é o que conserva alguém em vida. Essa pessoa que vai até Jesus, clamando pela restauração, não pela ressurreição, mas pela cura de Lázaro, é alguém que ama. Essa pessoa expressa perfeitamente a atitude, a ação, a disposição
de alguém que ama. E a lição que essa pessoa nos ensina é que você nunca deve desistir de quem você ama. Nunca desista de quem você ama. Nunca desacredite. Vá até o fim em nome de Jesus. E Deus vai fazer o milagre acontecer. Talvez a pessoa que você ama foi alguém que foi embora. Deus faz vir de volta. Deus traz de volta. Talvez a pessoa que você ama seja alguém que está indo embora. Deus conserva essa pessoa. Talvez a pessoa que você ama é alguém que está enfermo. Deus cura essa pessoa. Talvez a pessoa que você está amando e clamando a Deus por ela é alguém que está imerso em um vício. Deus liberta. Não desista de quem você ama. Não desacredite do milagre, porque o milagre ainda ocorre, o milagre ainda acontece, e Deus ainda conserva pessoas que são amadas através do seu amor. Demonstre um amor verdadeiro em nome de Jesus. Essa pessoa que vai até Jesus clamando por Lázaro nos ensina que muitas vezes nós desfrutamos da empatia de pessoas. E Deus vem nos dizer que a empatia muitas vezes não é suficiente. O que é ser empático por alguém? É se condoer com o sofrimento de alguém, é sensibilizar-se com a dor de alguém, é chorar com alguém que está chorando. Mas Deus está dizendo, a empatia, na maioria das vezes, não resolve o problema. Enquanto essa pessoa vai até Jesus clamar por Lázaro, Lázaro está cercado das suas irmãs, que estão ali lhe servindo, estão ali cuidando dele. Se ele estava acamado e não podia, talvez, até beber água, e estão lhe dando água na boca, estão lhe alimentando, estão sendo empáticas. Há pessoas que são amigas também, que estão vindo visitar o moribundo, estão vindo visitar o doente, estão ali, talvez, oferecendo ajuda, talvez utilizando da sua influência. Vamos levar para o hospital X, vamos levar para o médico Y, vamos fazer os exames necessários. Se a família não tiver condições, nós bancamos, nós pagamos. Pessoas que são empáticas. E Jesus está dizendo, a empatia nem sempre é suficiente, ou geralmente é insuficiente. Porque enquanto muitos são empáticos, enquanto muitos se condoem com você, enquanto muitos sentem a tua dor, essas mesmas pessoas não fazem nada para mudar a situação, não fazem nada para mudar o quadro. Pessoas influentes muitas vezes não fazem nada para resolver o problema. A empatia muitas vezes não resolve nada. Porque quem é empático geralmente não muda o quadro. O que transforma é a ação, é a atitude. O que diferencia essa pessoa dos demais é que o seu amor por Lázaro foi além da empatia, e moveu a sua mão, moveu os seus pés, moveu o seu coração a buscar a solução para a situação de Lázaro. Faça mais. Não se condoa apenas. O que você pode fazer para restaurar, para transformar, para abençoar, para libertar, para curar? O que você pode fazer para contribuir? Chorar junto não vai resolver nada. É bom você estar oferecendo o seu ombro, mas isso não resolve o problema. Deus está querendo levantar pessoas para resolver problemas. Deus está querendo levantar pessoas para serem muito mais do que empáticas, mas para serem instrumentos de Deus, para fazerem milagres acontecerem.
Aprendam uma coisa: a força do amor pode fazer coisas inimagináveis. Ao clamar por alguém que está enfermo, ou talvez alguém que morreu, por mais que se ame, é difícil acreditar que essa pessoa vai ressuscitar. Mas Deus está dizendo: a força do amor pode até mesmo ressuscitar aquilo que já morreu. O amor é poderoso. Não o amor em si, mas aquilo que o amor nos faz fazer. Aquilo que o amor nos move a fazer pode fazer coisas inimagináveis. O amor pode ser instrumento de Deus para fazer milagres acontecerem. Ame, ame mais. Por isso os 2 grandes mandamentos são: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Essa pessoa é movido pelo seu amor e vai através do seu amor a Jesus. Mas o que lhe move também é uma fé inabalável. A fé que ele tem, ou a fé que ela tem no poder que Jesus tem para realizar o milagre, lhe motiva a caminhar até Jesus. E alguns historiadores dizem que a distância em que Jesus estava de Betânia era de 30 quilômetros. Nós estamos falando de um dia de caminhada. Mas a fé moveu os passos daquela pessoa e ela foi até Jesus. A fé ainda move a sua vida. A fé ainda movimenta a sua vida. A fé ainda te acompanha. A fé ainda te ampara. A fé ainda te conduz. Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é a única coisa que nós não podemos perder, porque é através da fé que nós continuamos crendo. É através da fé que nós somos movidos a confiar em Deus. Eu não sei se essa pessoa tinha ciência da gravidade do problema de Lázaro, mas independente da gravidade do problema de Lázaro, a fé lhe moveu a ir até Jesus. Que a tua fé não seja simplória diante da adversidade que através dela você terá que enfrentar. Porque se a tua fé for simplória, for irrisória, for pequena, ela não resistirá às notícias que virão. Ela não resistirá aos gigantes que levantarão. Ela não resistirá às dificuldades que se colocarão na tua vida, que se colocarão no teu caminho. Que a tua fé seja de fato uma fé inabalável, que ela te conduza, que ela te guie por todos os dias da tua vida, até que o Senhor te chame, até que o Senhor te leve para encontrar-se com Ele. Essa pessoa está indo até Jesus, e ele ou ela não sabe. Deixou Lázaro enfermo, não sabe qual é a situação de Lázaro. Mas quando essa pessoa chega até Jesus e dá o recado a Jesus, Lázaro já estava morto. É alguém clamando a Jesus para que Jesus cure Lázaro, mas Lázaro não precisa mais de cura. Lázaro precisa de ressurreição. Nós muitas vezes estamos clamando por coisas que aos nossos olhos são possíveis, que aos nossos olhos não são tão grandes, que aos nossos olhos não são tão graves. Mas aquilo que a nossa atitude, aquilo que a nossa fé, aquilo que a nossa obra vai gerar, é muito maior do que o que nós imaginamos. Alguém está clamando pela cura e Jesus está dizendo: eu vou ressuscitar. É mais sério, é mais grave o problema. Eu imagino Jesus olhando para a cara daquela pessoa: Lázaro, aquele a quem amas, está enfermo. E Jesus olhando para a cara daquela pessoa e pensando: não, ele não está enfermo, ele está morto, ele já morreu.
Só que aquela pessoa não sabia. Sabe o que é que eu aprendo? Eu aprendo que nem sempre nós vamos precisar saber de todos os detalhes. Nem sempre nós vamos precisar saber das coisas plenamente. Nem sempre nós vamos precisar saber do processo. Porque talvez se Deus nos mostrar, Jesus poderia ter dito para aquela pessoa: não, Lázaro não está doente, Lázaro já morreu. Jesus poderia ter dito, porque Jesus já sabia. Mas sabe por que Deus muitas vezes não nos revela plenamente e completamente a situação em que nós estamos? Porque Deus muitas vezes deixa-nos pensar que a coisa é menos grave, porque Deus conhece a nossa estrutura, diz o salmista, e sabe que nós somos pó. Se nós conhecemos os detalhes, se nós conhecemos a verdade plenamente, se nós conhecermos os meandros do processo, a nossa fé será abalada. Uma coisa é eu crer que Jesus pode curar uma febre, uma coisa é eu crer que Jesus pode curar uma gripe, outra coisa totalmente diferente é eu pedir: Jesus, ressuscita. É necessário, é exigido de mim um nível de fé extraordinário, um nível de fé que talvez eu não esteja acostumado, que eu não atingi ainda. E Deus muitas vezes nos oculta os detalhes, para que a nossa fé não esmoreça. A Bíblia Sagrada diz que Satanás reclamou a Deus pela vida de Pedro, para peneirar Pedro, e Jesus intercedeu por Pedro, porque Jesus conhecia a estrutura de Pedro e sabia que Pedro não iria resistir. Deus tem te blindado de muitas coisas que você nem sequer imagina, mas isso não significa dizer que o milagre não é extraordinário. Pelo contrário, isso mostra que o milagre é ainda maior do que o que você está pensando, do que o que você está imaginando. Ele muitas vezes precisará conservar a nossa fé intacta. Ele muitas vezes precisará conservar-nos com fé, conservar-nos confiantes nele. A palavra de Deus diz que um homem chamado Jairo vai até Jesus, clamando para que Jesus cure a sua filha. E quando Jesus diz: eu vou até a tua casa, eu vou curar a tua filha, Jesus está indo. Em um determinado momento do percurso, os seus servos chegam para Jairo e dizem: Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu, não adianta mais, não tem mais jeito, ela já morreu. Deixa o mestre continuar a sua vida, deixa o mestre continuar o seu ministério, deixa o mestre continuar a sua pregação, o seu ensino. A menina morreu. E a Bíblia diz que Jesus fita Jairo e diz: Jairo, crê somente. Jesus preserva aquele homem, Jesus preserva a fé daquele homem naquele momento. Crê somente. Diante da palavra de oposição, a qual ele não precisava ficar sabendo do detalhe, mas diante da palavra de oposição, Jesus manda ele fechar os olhos para todos os detalhes. Jesus manda ele fechar os olhos para a plenitude da verdade. Era verdade, a menina estava morta, mas Jesus diz: olha para mim, e o teu negócio é comigo, você não veio até mim? Foca em mim, crê somente. Creia, apenas creia. É isso que Deus está dizendo para você. Creia, apenas creia. Ignore o processo, ignore as dificuldades, ignore os inimigos. Creia, somente creia. Se você crer, você verá o milagre acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus recebe a notícia, quando Jesus recebe a informação, Jesus diz: esse milagre, essa doença, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Sendo que Jesus sabia que Lázaro já estava morto. E eu preciso dizer para você: Deus não será tão glorificado nas nossas vitórias como Ele será glorificado nas nossas derrotas. Deus, isso parece estranho e soa estranho aos seus ouvidos, mas Deus será muito mais glorificado nas nossas derrotas do que nas nossas vitórias. Quando recebemos vitórias, de que forma nós celebramos? De que forma nos reportamos a Deus?
De que forma somos gratos a Deus? Mas em meio às derrotas, nós nos lembramos dele. Em meio às derrotas, nós nos humilhamos diante dele. Em meio aos fracassos, nós damos glória a ele, rendemos a ele todo o poder e dizemos: Senhor, tu és poderoso, Senhor, tu podes fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus está sendo glorificado nisso. Então não reclame pelas adversidades que você passa, não reclame pelas derrotas que você tem enfrentado. Deus está sendo glorificado nisso, para que a glória dele se manifeste na sua vida. Quando Deus é glorificado nas nossas derrotas, ele manifesta o seu poder e faz das nossas maiores derrotas as mais extraordinárias vitórias. Não tema, crê somente. A palavra dele para você nessa noite é: não tema, crê somente. E não se apegue a nome, não se apegue a cargo, não se apegue à posição. A sua importância não está em coisa alguma dessas. A sua importância está na obra que você faz. A obra que você está fazendo está conservando pessoas em vida. A obra que você está fazendo está mantendo pessoas vivas e de pé na presença de Deus.